Alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente. Vamos tirar as dúvidas dos nossos alunos. Você pode enviar as suas perguntas através do site escoladoamorresponde.com. Temos também as outras redes sociais, temos o Skype, que você pode enviar a sua pergunta através do Skype com a nossa produção. Você pode também ligar para a nossa central de atendimento, o nosso call center aqui, na Escola do Amor Responde, no número que você vê na sua tela. A Domitília escreveu, aliás, nos perguntou através do Skype, nós vamos responder a pergunta dela já agora. Olá, Renata e Cris, tudo bem? Sou da cidade de Trindade, do estado de Goiás. Namorei durante 4 anos com uma pessoa. Ficamos um tempo separado, num período mais ou menos de 3 a 4 meses. Reatamos o nosso relacionamento. Quando reatamos, em seguida descobri que estava grávida. Com 5 meses de gravidez, resolvemos morar juntos. Hoje estamos morando juntos, já vai fazer 6 meses e temos um filhinho de 75 dias, 2 meses e meio, que é o Miguelzinho. Pois bem, gostaria da orientação de vocês em relação, porque eu me sinto bastante cobrado pela sociedade em estar oficializando a nossa relação, já que apenas moramos juntos. Gostaria de um conselho, de uma opinião mesmo, assim, se realmente é importante oficializar a união só para satisfazer o que a sociedade pensa, né? É o que a sociedade acha. Então, gostaria muito da ajuda de vocês, tá? Agradeço a atenção. Beijo, tchau, tchau. Então, Domitília, a questão, na verdade, não é satisfazer a sociedade. Não é a sociedade estar casada com o seu marido ou morando junto com o seu namorado. É você. Então, por que normalmente as pessoas buscam oficializar a relação? Por uma questão de segurança. É claro que a pessoa que não tem palavra, ela não quer se comprometer, se amarrar através de um documento. Porque ela não tem palavra, ela pode mudar. Então, ela não tem propósito firme e um documento vai complicar mais a situação dela se ela amanhã mudar de ideia. Já a pessoa que é de palavra e de propósito firme, ela não tem problema nenhum com afirmar qualquer documento, qualquer contrato. Nós sabemos que a assinatura de contratos se tornou algo comum porque, com o evoluir da humanidade, a humanidade, na verdade, regrediu no caráter. Uhum. Antigamente, a palavra de uma pessoa valia. Antigamente, era no fio do bigode, né? A minha palavra é a minha honra. Não existia contrato firmado em tribunal. Não existia isso. A palavra valia. Com o passar do tempo, as pessoas, cansadas de serem enganadas, então decidiram, diante de testemunhas, diante de autoridades, firmar contratos. Aí as pessoas hoje em dia dizem assim, no passado ninguém assinava contrato, na Bíblia ninguém assinava contrato. Pois é, não assinava contrato, não existia contratos como hoje, quando os costumes eram diferentes. Não quer dizer que o propósito de firmar um compromisso não existia. Ao contrário, existia e muito sério. Então, em resumo, como eu falei, uma pessoa de palavra e de propósito firme não tem problema algum em firmar um papel e casar de papel passado. Já uma pessoa que não tem palavra e não tem propósito firme, ela prefere não se complicar com isso, porque amanhã ela vai ela terá mais dificuldade para se desvencilhar dessa união. Lembrando que no passado, Domitília, se você não cumpria o que você havia prometido com a sua palavra, você poderia morrer. A pessoa tinha o direito de tirar a sua vida, porque a palavra estava acima da vida. Então, quando você dava uma palavra a alguém, olha, eu dou a minha palavra, quer dizer o seguinte, olha, se eu não cumprir, você pode tirar a minha vida, você pode me matar. E essa pessoa podia matar essa pessoa e não ir para a cadeia, né, nada acontecer com ela, porque era a palavra, né? Agora, hoje em dia, se a gente for
levar isso em consideração, a palavra das pessoas, todo mundo ia morrer, né? E outra coisa, você não faz isso com mais nada na vida. Por exemplo, você compra uma casa, você quer um contrato. Você aluga uma casa, você quer um contrato. Você não fala assim, para que tem contrato? Você não pensa assim. As pessoas não pensam assim, para que eu tenho que assinar um contrato para alugar uma casa? Para que eu tenho que assinar um contrato para dizer que essa casa é minha? Até o celular, uma coisa muito menor, ninguém a pessoa reclama, quer o contrato, a empresa quer um contrato. Ninguém reclama dessas coisas, mas quando se diz casamento, parece que agora, não, isso aqui não precisa de contrato. Para quê? E a grande questão dela não é a sociedade, a sua questão, Domitila, não é satisfazer a sociedade, a sua questão é, você precisa de segurança. Veja que o seu histórico nesse relacionamento é turbulento. Você namorou, você separou, depois que voltou logo de 4, 5 meses de separação, logo ficou grávida, agora a criança nasceu. Você não tem um histórico muito estável nesse relacionamento. E não é por isso que um papel, claro, vai resolver isso, mas a questão aqui é segurança. Esta pessoa com quem você está te dá segurança? E se ele realmente quiser te dar a máxima segurança, por que ele não assina um papel? Essa é a questão. Você tem que avaliar a relação, avaliar os propósitos, o futuro dessa relação, para você então decidir exatamente como que você está diante disso tudo. Se você tem segurança ou se você não tem. Se amanhã tudo poderá mudar, como mudou há um tempo atrás. Se dentro de um casamento já é difícil, né? As pessoas, elas se separam. Imagina fora de um casamento. Imagina você morando junto. A pessoa pode sair a qualquer momento. Não deu certo. Não gostei do que você falou. Tchau. E é isso aí. Quer dizer, se dentro de um casamento com papel assinado, as pessoas fazem isso, imagina fora. Então, assim, não é inteligente você ir morar com uma outra pessoa. Porque o que você está fazendo? Você está dando a ela o benefício de ter uma esposa, né? Ou de ter um marido, mas não é, na verdade, porque você vai atuar como um marido, como uma esposa para aquela pessoa, e amanhã ela pode simplesmente sair fora. E você perdeu o seu tempo, você perdeu... Sabe, você perde muito mais. Então, é como se você tivesse... Quando as pessoas vão morar junto, o que elas querem? Eu imagino, Renato, porque nós não fizemos isso, mas eu imagino que a pessoa pensa assim, bom, eu amo tanto você que eu quero ficar com você sempre, então vamos morar junto, né? Então, ela vai e mora junto com aquela pessoa e ela se dá para ela. Só que o morar junto não dá benefícios de você se entregou para aquela pessoa, ela vai se entregar para você também. Não tem nenhum compromisso aí. Ele se entrega se ele quiser. E ele pode se entregar hoje, amanhã não. Não existe compromisso. É isso que as pessoas têm que entender. Né? Porque será que é isso que você quer? Esse tipo de relacionamento que você entra e você não sabe o que vai acontecer amanhã? Você vai ser uma esposa hoje, mas amanhã pode ser não. Quer dizer, não é inteligente. Fácil entrar, fácil sair. Agora, só para fechar o assunto, essa sua criança, o seu filho que nasceu, você assinou papel de mãe ou você decidiu ir morar junto só com ele, para ver como é que fica? É para tudo na vida, ninguém reclama do papel. Né? Exato. Mas, casamento... Você não faz isso com uma criança, né? Você assume, você leva lá, dá o teu nome na criança, você assina o papel. Você vai ser mãe dessa criança o resto da sua vida. Você não leva para casa, eu não quero assinar nada não, porque eu amo. Eu amo essa criança. O nosso amor é suficiente, eu não preciso firmar lá no cartório que eu sou mãe dele, porque eu amo, ele vai saber que eu sou mãe dele. Você não faz isso. Ninguém faz isso. Tá? Então vamos usar a inteligência, ok? E pela falta da inteligência é que muitas pessoas têm casado e descasado, ou juntado e desjuntado. Como o rumor que está aí rolando agora da provável ou suposta separação da Gisele Bündchen e do Tom Brady. Não sabemos, houve rumores na última semana. Vamos assistir a matéria.
Nesta semana, uma revista dos Estados Unidos estampou na capa a suposta separação da modelo Gisele Bündchen com o jogador de futebol americano Tom Brady. De acordo com a publicação, o casal vivia em constantes brigas e a gota d'água teria sido a viagem do marido junto com a ex-babá dos filhos de Ben Affleck e Jennifer Garner. A jovem de 28 anos publicou em uma rede social essa foto com os 4 anéis que Brady ganhou com as conquistas do Super Bowl. Os dois não se manifestaram sobre o assunto. Será? Pois é, rumor, por enquanto, torcemos que não sejam verdadeiros, mas suponhamos que a viagem que ele teria feito aí com a ex-babá do Ben Affleck realmente aconteceu. A pessoa que é casada e ela se coloca numa situação como essa, vai viajar, seja negócio, seja prazer, seja o que for, ou não vai viajar, mas vai para um lugar, vai dar carona, vai para o restaurante, enfim, ela se coloca numa situação vulnerável com uma pessoa do sexo oposto, uma pessoa que vai trazer para ela um ponto de interrogação à sua reputação, ao que ela está fazendo. Então, realmente, ela está pedindo problema. Ela está pedindo para ter problemas no casamento e até mesmo pode acabar com a relação por causa desse um momento de irresponsabilidade. Exato, é irresponsabilidade. É o que aconteceu. Eu lembro, Renato, que nós estávamos fazendo um programa o ano passado e aconteceu a mesma coisa. O Kaká saiu, viajou e tirou foto com outras mulheres numa ilha e tal, e ficou aquele rumor que a esposa estava separada, que ele estava separado. Quer dizer, a gente falou a mesma coisa, é inapropriado, né? É inapropriado. Quer dizer, pouco tempo depois, hoje eles já não estão mais juntos. As pessoas pensam assim, não, qual o problema? Eu não estou fazendo nada de errado. E por a outra, né? No caso a Gisele não está presente, ele pensa assim, bom, eu posso falar o que eu quiser, porque ela não estava presente. E ela pode pensar o que ela quiser também, porque ela não estava presente. Então, a gente tem que usar a inteligência, porque se o Renato... A gente pode estar bem casado, como eu e o Renato, nós somos bem casados. Mas se o Renato fica dando carona para uma mulher, o Renato fica o tempo todo conversando com uma mulher, o Renato decide viajar com uma mulher, nós vamos ter problemas. Ou vice-versa. Eu confio no Renato, mas ele está fazendo por onde? Para eu ter desconfiança. Sabe o que acontece? Porque quando a pessoa não sabe fazer um bom casamento, ela não sabe praticar, cultivar um bom casamento, o casamento fica chato. Então essas coisas acontecem, porque nunca na minha imaginação passaria pela minha cabeça viajar sozinho, muito menos com outra mulher. Viajar sem você, nunca, na minha cabeça não passaria isso. Por quê? Porque o que eu mais quero é você do meu lado. Eu fico triste quando você não está do meu lado. Quando você está longe, eu fico pensando, que hora você vai voltar, que hora você vai chegar. Porque nós vivemos um casamento onde há um apoio, há uma comunhão, não há uma chatice, um tédio. Porque nós sabemos praticar as regras de um bom casamento. Agora, sem julgar, nós não sabemos o casamento da Gisele Bündchen, do Tom Brady, nem como foi o do Kaká, não sabemos dessas pessoas, sabemos o que é noticiado na mídia, mas nós sabemos que quando um casal não sabe fazer o casamento da maneira que deve ser, então entra o tédio, entra a rotina, entra aquele ambiente pesado, e aí não há mais prazer de ficarem juntos, de ficarem no mesmo ambiente. Então se um está em casa, o outro tem que sair. Se eles vão sair separados. Um vai para um lugar, outro vai para o outro. Vai tirar férias, vai só ele, um com as crianças, então, o outro fica trabalhando. E não só no tédio, Renato, porque às vezes eles até brigam, né? Eles estão chateados um com o outro, então faz isso, tipo, vou viajar, vou ver minha mãe, vou ficar lá um tempo na casa da minha mãe, para punir a outra pessoa. E nesse tempo que você deixa o seu marido, a sua esposa, você está deixando uma brecha no seu casamento. Porque enquanto você está lá, longe dele ou dela, tem outras pessoas ao redor. Tem outros amigos, tem pessoas... Quer dizer, as pessoas pensam assim, não, a gente só está dando um tempo. Não, você está dando uma brecha.
você está dando uma brecha. Não é muito melhor você resolver o problema ao invés de dar um tempo? É que nós sempre falamos, tempo não resolve problema de casamento, né? O problema de casamento não é vinho para melhorar com o tempo. Para resolver um problema de casamento, você tem que agir, você tem que pensar, você tem que propor soluções e você tem que mudar certas coisas. Não é dizendo, eu vou dar um tempo. E quando os casais separam, nós várias vezes aconselhamos os casais a separarem, mas não separar por separar. Separar para dar um tempo. Não. Você separa com uma condição do que tem que mudar antes da volta. Tem que haver atitude, tem que haver estratégia, tem que haver planejamento. Os problemas não se resolvem por si só. É muito importante você entender isso. Ok? Por exemplo, nós temos a história do Paulo e da Camila. A Camila, ela foi traída, ela descobriu traição do companheiro dela através do celular. E o Paulo também, antes de conhecer a Camila, teve os problemas dele, era uma pessoa totalmente irregular, infeliz na vida amorosa. Veja só como que eles tiveram que agir para poder consertar suas vidas amorosas e, eventualmente, no casamento, serem felizes. Preste atenção. Camila foi casada por 9 anos, até que um dia encontrou a prova do que não queria que fosse verdade. Eu cheguei em casa, consegui que ele estivesse dormindo para poder olhar o celular dele, ver as mensagens, ver o que tanto tinha nesse celular que ficava escondido. E peguei uma mensagem de troca de carinhos com uma outra mulher. Né? A partir daí, ele me confessou uma traição. A decepção. E caiu a ficha mesmo de que eu não era amada, de que eu não tinha um homem que me tinha respeito, que tinha maturidade comigo e que eu precisava buscar não me deixar deprimir, não me deixar cair, só que isso parecia impossível. Camila deixou de acreditar no amor, até que um dia resolveu participar da palestra para casados e solteiros do Renato e da Cristiane. E aí, as coisas começaram a mudar. Lá ela conheceu o Paulo, que também tinha sofrido muito por amor. Eu sempre tive as mulheres que eu desejava, eu sempre tive. Mas, porém, nunca encontrei uma que me pudesse fazer feliz. E numa dessa, eu conheci uma ex-namorada, que eu fiquei com ela durante 1 ano e meio. E através de muitas brigas, o pai dela, percebendo que a gente brigava demais, acabou me dando um tiro, onde veio a ferir na cabeça. Eu cheguei na palestra através de um convite de um amigo meu. Foi onde um dia eu encontrei na palestra a Camila, que hoje ela é a minha atual esposa. Ele me convidou para o primeiro encontro e nós íamos nesse parque. E o pedido de namoro veio? Antes do primeiro beijo. Não foi direto o primeiro beijo. Ele conseguiu um primeiro beijo de mim como resposta, como sim, para o começo do namoro. Hoje, nós temos as dificuldades, mas é uma vida de paz, de respeito, de amor, né? A gente tem cumplicidade acima de tudo, lealdade. A palestra foi o findar de tudo, de tudo. Foi o início, o meio e vai até o fim. Ficamos felizes de saber que este casal, aliás, os dois não chegaram na palestra Terapia do Amor como um casal, chegaram com vidas amorosas destruídas separadamente, não se conheciam e vieram a se conhecer nas palestras. E hoje estão bem, depois de um tempo, depois de serem tratados, curados, mudaram o comportamento. Hoje eles sabem fazer um casamento. E isso é bom mostrar, Renato, porque tem pessoas que pensam que as nossas palestras são só para casais. Uhum. Ou que ela tem que vir com um marido ou uma esposa, senão não é para ela. E não é. As palestras que nós realizamos todas as quintas-feiras são para casais e solteiros. Mas mesmo os casais, você que tem um marido, uma esposa, você não deve vir pensando assim, agora meu marido vai ouvir o que ele precisa ouvir. Porque mesmo para os casais, a palestra é para o indivíduo. É para você, a esposa, é para você, o marido. É para você, o jovem, a jovem, você que está solteiro, você que é viúvo. É para você. Por quê?
Porque problemas de casamento não existem, né, Renato? Não. São problemas que você traz, você tem os seus problemas, o seu marido, a sua esposa tem os problemas dela, e vocês trazem esses problemas para o relacionamento e vocês acabam tendo problemas. Mas se você aprende a resolver o seu problema pessoal e ela aprende a resolver os problemas dela, pronto, acabou. Ou se a outra pessoa não está vindo na palestra, não está disposta a começar a palestra junta, o marido, a esposa, ela vai aprender a lidar com os problemas dela e vai aprender a reagir positivamente, de maneira eficaz, ao problema do cônjuge. Até para entender o problema dele, Exato, né, porque normalmente o que os casais fazem quando tem problemas no casamento, eles reagem simplesmente emotivamente. Eles reagem com a emoção. Então o marido trai, ela faz a cena, ela xinga. E só enxerga o problema da outra pessoa. Piora a situação, piora, acusa, faz drama e tal. Então ela não sabe lidar com o problema. Quando você não sabe lidar com um problema, você simplesmente piora aquela situação. Pense assim, vamos usar aqui uma analogia, aliás, uma comparação. Quando você tem uma enfermidade, uma doença, o que você faz? Você vai a um médico, dependendo da doença, você vai a um especialista, um tipo de médico. Se você tem um problema, por exemplo, no coração, um problema no rim, você vai naquele médico apropriado. Você não tenta, com o seu problema, ficar tomando remédio da sua cabeça. Você não vai pegar conselhos de qualquer pessoa. Liga para a vizinha, que é costureira. Vem cá, o que você acha que eu devo fazer para o meu problema de coração? Você não faz isso. Você vai a quem pode te ajudar. Porque você sabe que a atitude errada pode piorar a sua saúde e fazer o problema até levar você à morte. No casamento é a mesma coisa. Você tem um problema de casamento, você não fica perguntando para a sogra, perguntando para a irmã, para a colega de trabalho, perguntando para pessoas que não sabem da sua vida, não sabem daquele assunto, não são especialistas naquele assunto. Então, a Terapia do Amor é uma palestra onde nós não estamos passando para as pessoas simplesmente teorias, conhecimentos, coisas que lemos em livros. Cristiane e eu somos casados há 24 anos. Metade desses anos nós tivemos problemas. Nós quase nos separamos definitivamente. Tivemos um divórcio, quase. Aprendemos batendo cabeça a resolver os nossos problemas. Hoje nós compartilhamos o que nós fizemos e o que nós temos aprendido ao longo desses anos com outros casais que nós ajudamos e solteiros também. Então a palestra é algo prático, é algo que você pode chegar, entender com facilidade, sair e praticar. E é por isso que as pessoas que vêm, elas dizem, poxa, tem mudado a minha vida, mudou o meu casamento, mudou o meu interior. Olha só o que as pessoas têm dito sobre essa palestra. Preste atenção. Assuntos amorosos podem te dar a sensação de que você é a pessoa mais feliz do planeta, mas também tem o dom de virar o jogo e te fazer perder o chão. Existirá uma forma de se prevenir dessa inconstância? Será possível amar de forma racional? Milhares de pessoas comparecem à Terapia do Amor em busca desse tipo de aprendizado. Minha expectativa, como sempre, adquirir mais um conhecimento, né, para poder colocar em prática, né, e a direção para essa semana. Quanto mais eu puder aprender de como eu me portar para ter um relacionamento melhor, mais saudável, é isso que eu estou procurando. Então, eu estou disposta a ouvir e aprender, né, a ouvir conselhos. Abranger mais um assunto que eu possa pensar mais, né, a respeito do nosso casamento e ter uma visão mais ampla. Era muito vontade de vir, nós somos daqui, eu gosto de ler os livros da Cristiane com o Renato e nós tínhamos muita curiosidade de saber como seria eles, que a gente via só pela TV. Nós estamos muito felizes de estar aqui hoje para participar ao vivo. A minha expectativa é sair daqui com uma direção e eu sei que eu vou receber. Às vezes a verdade, ela a princípio é horrível. A verdade, por exemplo, que o seu marido, ele quer ir embora. A verdade é que ele quer ir embora e você fica segurando, você não deixa, A verdade é que ele quer ir embora, deixa ele ir. Porque a verdade vai te libertar do quê? Dessa pessoa que não está com você. Que não quer estar com você. Você não merece essa pessoa.
Então não fica se apegando na mentira. Não fica se apegando na mentira de que ele vai amar você, talvez um dia ele vai mudar. Não, você tem que aceitar a verdade, porque a verdade traz paz. Renato e Cris estão no comando da Terapia do Amor nas quintas-feiras, sempre com conselhos que prometem mudar a vida de muita gente. Cada vez piorava, né? A gente discutia e é aquela questão dos limites. A gente tinha uns limites e a gente sempre passava os limites das discussões. A gente não parava para refletir sobre o real problema. A maioria das situações que estava acontecendo era por conta de falhas que eu tinha no casamento. Estava tendo decisões erradas, escolhas erradas, né? E a terapia tem me ajudado nisso. Ela tem sido a minha faculdade na vida sentimental, me instruindo a fazer a escolha certa. Antes a gente brigava muito, discutia por qualquer coisinhas, coisas banais, era tudo motivo de brigas. Houve até uma separação uns 5 meses atrás, antes da gente frequentar a terapia. Eu estava travada, parada no tempo, estagnada completamente. A partir do momento que comecei a participar das palestras, a minha visão começou a se abrir. Eu comecei a me enxergar. Eu comecei a enxergar a minha atual situação, né? E eu comecei a ver que eu precisava mudar. Sem verdade é impossível haver amor. Talvez você vai ter que deixar ir essa pessoa por causa da mentira dele ou dela, para você favorecer a verdade, para que ele também respeite você. Compareça e descubra que dica você precisa ouvir para acabar de vez com os problemas na vida amorosa. O que eu aprendi no geral foi assim, passar a mudar por mim, a me valorizar, a me enxergar, a me aceitar. Eu tinha muita falha porque foi abordado o tema que muitas falhas que a mulher reclama e o homem sempre fica bravo por conta disso. Eu achava que quanto mais eu reclamasse, seria mais fácil de ele me ouvir. E não, quanto mais eu reclamava, mais chata eu parecia para ele e menos ele me dava atenção. Acho que isso foi o principal. Terapia do Amor no Templo de Salomão. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605 Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Não perca mais tempo, a entrada é gratuita. Esta quinta-feira, esta semana, é uma excelente oportunidade para você começar a vir nas palestras. Sabe por quê? Porque nós estamos no início de uma nova série que nós estamos chamando As 21 Verdades sobre o Amor. Nós temos, inclusive, um livreto, o livreto das 21 Verdades sobre o Amor, que as pessoas receberam na última quinta-feira e você também poderá receber nesta quinta-feira. Se você vier, quando vier, você poderá receber o seu livreto, porque você vai aprender, como falávamos aí, a Cristiane falava muito bem, um pedacinho da última palestra, que a verdade traz para a pessoa paz, a verdade traz para a pessoa libertação, liberdade. E muitas pessoas estão escravas de um relacionamento infeliz por causa da mentira, por causa de decisões tomadas sobre informações erradas. E nós temos dito, temos ensinado que onde há mentira não pode haver relacionamento. Sem a verdade não há amor. E você não somente sabe e entende que se você está num relacionamento onde há mentira, você não consegue ser feliz, mas mais importante até do que isso é você entender que hoje a maioria das coisas que as pessoas acreditam sobre o amor é mentira. Eu vou repetir, a maioria das coisas, a maioria das crenças que as pessoas têm sobre o amor é mentira. Na hora do vamos ver, na hora que ela vai testar aquela crença dela, aquilo não funciona para ela. E basta ver o que está acontecendo com os relacionamentos hoje em dia. Então, você precisa descobrir a verdade, detectar a mentira, descobrir a verdade e ter a força para praticar essa verdade na sua vida. É o que nós mais vemos, né? Você estava me mostrando agora a pergunta de uma aluna que deve estar nos assistindo, que foi morar com um namorado
e descobriu que o namorado já tinha morado com 11 outras mulheres, vamos ler aqui. A Regina, aqui de São Paulo, ela diz assim: conheci um homem e comecei a namorar com ele. E logo depois fomos morar juntos. Logo depois. Quer dizer, ela mal conheceu. A relação nunca foi fácil. Ele é muito ciumento e controlador. Quando estávamos juntos, fiquei sabendo que ele já morou com outras 11 mulheres. Ouch. E ele sempre diz que acabou por culpa das mulheres. E você acredita? O problema é esse. O problema é que você acredita. Você acredita que a culpa da separação desses 11 relacionamentos foi delas, não foi dele, porque ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, ele é o seu príncipe encantado, ele é aquela pessoa tão boa, de bom coração. Ele só é ciumento e controlador, mas no resto ele é uma pessoa maravilhosa. O problema é que você acredita. E enquanto houver pessoas crédulas no mundo, haverá mentirosos. E haverá mentiras que vão ter sucesso, que vão proliferar, que vão espalhar. Esse é o problema das pessoas hoje em dia. É interessante, Renato, porque muitas pessoas, elas desacreditam do verdadeiro amor. Elas acham que é uma mentira, que nós somos uma mentira, enfim. Agora, essas coisas não. É interessante isso, né? Porque como... Quer dizer, as pessoas estão tão acostumadas com as mentiras que elas acham que as mentiras são verdades e as verdades são mentiras. E ela não quer enxergar a verdade. O seu problema, Regina, é que você não quer enxergar a verdade. Você descobriu que ele já viveu com 11 outras mulheres, quer dizer, você é a número 12. Isso que ele falou, né? Enfim. Você já detectou que ele é controlador e ciumento, você já viu que a relação nunca foi fácil, sempre foi turbulenta, mas você não consegue enxergar a verdade. Você precisa escrever pra gente falar isso pra você. Porque a verdade que está gritante diante dos seus olhos, você não quer enxergar. Você quer que a gente fale pra você uma mentira. Você quer que a gente fale pra você o seguinte: Regina, tudo bem. O amor vai superar isso. Vai ficar tudo bem pra vocês. Olha, eu vou dedicar uma música romântica pra vocês. Curte aí a música. É isso que você quer. Você quer uma mentira. Você quer uma imaginação. Então... parece que as pessoas pensam assim, quanto mais difícil, mais complicada a relação, mais amor. Regina. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por isso que é importante você vir nessas palestras, Regina e todas as Reginas, todo mundo que está numa situação assim complicada, que você fica assim, você não sabe o que fazer. Você tem que vir nessas palestras porque você precisa enxergar. Porque você não está conseguindo enxergar, você está cega, você está cego. E enquanto você estiver nessa situação, você vai ficar batendo a cara na parede, você vai sofrer. Você na palestra, você vai enxergar a verdade e você vai receber força para praticar, para agir em cima dela. Porque talvez, Regina, você até já enxerga, mas você não tem coragem de mudar essa situação. Você não tem coragem, você tem medo de ficar sozinha, você tem medo de não arrumar ninguém melhor do que ele. Esse é o problema, mas você vai conseguir mudar essa situação. Nesta quinta-feira, eu quero convidar você para vir estar com a gente e conhecer as 21 verdades sobre o amor. Todas as pessoas estão convidadas para estar na Terapia do Amor nesta quinta-feira. Cristiane e eu estaremos aqui na Terapia do Amor às 8 da noite, na Avenida Celso Garcia 605, no Brás, no Templo de Salomão. Você é convidado para estar conosco. Mas temos os horários também das 10 da manhã e das 3 da tarde. A mesma coisa vai acontecer. O Márcio e a Dani fazem esta palestra aqui no Templo de Salomão e em todas as localidades da Terapia do Amor em todo o Brasil. Você poderá também receber gratuitamente este livreto. A palestra é aberta ao público, você não paga absolutamente nada. Você é bem-vindo acompanhado do seu parceiro ou parceira ou sozinho. Venha, veja como é que é e venha decidido para mudar, para aplicar essas verdades na sua vida e mudar a sua história. Nós vamos a uma pausa e já voltamos. Fiquem com a gente. A Bíblia Casamento Blindado é a ferramenta que faltava para deixar seu casamento ainda mais protegido do divórcio.
é a Bíblia que você já conhece, mas com ajuda extra, com textos para casais e solteiros. Renato e Cris combinam a poderosa escritura bíblica com princípios, conselhos e reflexões para fortalecer a vida a dois em todos os aspectos. Estudo sobre fidelidade, filhos, sexo, finanças, comunicação e solução de problemas. Adquira no site casamentoblindado.com. O Vander era o tipo de marido, o tipo de companheiro que não tinha jeito. Já ouviu falar de alguém assim? Você conhece alguém assim? Talvez você, talvez o seu companheiro ou companheira, aquela pessoa que todo mundo que conhece, companheiro, família, parentes, amigos, diz assim, ó, esse aí não tem jeito. Esse era o Vander. Olha só como que a Fernanda conseguiu mudar a história do casamento deles. Um vício incontrolável. 4 mil, 5 mil por mês eu gastava com droga. Chegou um momento que eu comecei a me sentir incapaz de vencer na vida, incapaz de fazer as pessoas que conviviam comigo, a minha família, meus conhecidos, incapaz de fazer as pessoas felizes, incapaz de fazer uma mulher feliz. Um levantamento feito pela Universidade Federal de São Paulo revelou que ao menos 28 milhões de pessoas no Brasil têm algum parente dependente químico. Foram anos de luta para se livrar da dependência. Na época do vício, ele conheceu Fernanda, a atual esposa. Às vezes ela me ligava e eu estava num bar, eu estava usando droga. E isso foi se agravando. Os sumiços começaram a se tornar frequentes. E como eu tinha o vício e não queria falar para ela, eu não aguentei, não suportava ficar ali, porque eu queria sair de casa para usar droga, mas eu estava com a família dela. A gente morou junto, mas na casa dos pais dela. Então chegou um momento que eu fugi da situação. Eu falei, olha, eu vou morar sozinho, não me adaptei, mas não era. Um relacionamento que a gente se acostumava a ver todo dia, fazer alguma coisa, começou a se tornar mais raro, cada vez mais raro. E chegou ao ponto que eu decidi terminar o relacionamento. E ele, por saber que eu estava querendo já terminar o relacionamento, ele veio me contar do problema dele. A reação na hora foi muito choro, né? Muita tristeza, muito desespero. A partir dali, o que eu achei que ia começar a melhorar rapidamente, não melhorou, pelo contrário, piorou, as brigas intensificaram. A princípio eu fiquei bem chocada, né? Foi um baque para mim, não sabia o que fazer, porque até então eu não tinha tido nenhum contato com uma pessoa tão próxima. Levei ele para psicólogo e psiquiatra, mas não resolvia. Mesmo com as sessões, tudo, ele não conseguia largar o vício. Depois de assistir o programa The Love School, Fernanda decidiu ir até a palestra para casados e solteiros do Renato e da Cristiane. Eu acredito que se não fossem as palestras, não estaríamos bem como estamos hoje. As palestras vinham de encontro às nossas necessidades. Cada vez mais, quando a gente ia assistindo e aprofundando, eu notava que estava havendo uma diferença de verdade. A gente conseguiu conversar mais, a gente conseguiu resolver nossos problemas, ele conseguiu resolver o problema dele com o vício, que hoje ele já não tem mais. Começou a nascer dentro da gente uma força, ela para continuar lutando e eu para lutar para vencer aquela situação. E a gente para lutar, para vencer juntos, né? 1 ano e meio sem drogas, 1 ano e meio sem aquelas brigas violentas, né? 1 ano e meio sem desentendimentos, né? São 1 ano e meio de vitórias, 1 ano e meio de crescimento no relacionamento, um relacionamento que cresce, 1 ano e meio desenvolvendo, na verdade. Participe da palestra para casados e solteiros do Renato e da Cristiane. Ela acontece toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Existem 10 principais problemas que podem comprometer ou destruir um relacionamento: traição, quebra de confiança, falta de atenção, carência, brigas constantes, ciúme, frieza sexual, ama mas não é correspondido, gênios diferentes, não conseguem dialogar, desprezo e rejeição. Não sinto mais amor, o amor acabou. Se identificou com algum deles? Seu relacionamento passa por algum desses problemas?
possível vencê-los. Participe da Terapia do Amor no Templo de Salomão. Quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Com Renato e Cristiane Cardoso. Apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo. A palestra é gratuita. E nesta quinta-feira, além da palestra, nós teremos também a consagração dos noivados. Nós estamos convidando todos os noivos que já estão noivos para apresentar seu noivado diante do altar ali no Templo de Salomão, e os namorados que querem noivar para fazerem isso, essa troca de alianças, ali, nesta quinta-feira, na Terapia do Amor. Vocês vão noivar ali, Cristiane e eu teremos o privilégio, a honra de abençoar vocês. Eu estava lembrando, Cristiane, que eu te pedi em casamento em janeiro de 1991 e em julho nós estávamos nos casando. Quer dizer, em 6 meses, menos de 6 meses. E quantas pessoas hoje, elas nunca têm um pedido de casamento, simplesmente passam do namoro para ir morar juntas, ou às vezes até noiva, mas sem previsão de casamento. Aí fica noiva sem fim, meses, anos, e não tem o casamento em vista. Então, as pessoas estão perdendo a noção do que são essas fases dos relacionamentos, namoro, noivado, casamento. E nós vamos dar dicas para essas pessoas nesta quinta-feira. Você falou bem, Renato, as pessoas estão perdendo noção. Elas não veem mais necessidade, elas não entendem até mesmo o que é um noivado. Muitas pessoas acham que o noivado é um namoro mais avançado. Agora, né? A gente pode morar junto, estamos noivos. Ou então assim, agora a gente é noivo, mas como assim? Como assim? O que isso quer dizer, né? Para o relacionamento de vocês, onde vocês estão indo, para onde? Então, muitas pessoas não têm essa noção. E eu não culpo elas, porque o que acontece, né? Na nossa época, isso era bem claro, isso era bem definido, o que era namoro, noivado, isso era muito definido, mas isso foi, 24 anos atrás. 24 anos atrás. Hoje, as pessoas não têm mais essa noção. Infelizmente, o mundo está ficando cada vez pior. A sociedade está misturando as coisas, misturando as linhas. Então, antigamente era bem definido o que era amizade, o que era o cortejo, o namoro, o noivado, para você ter casamento. uma ideia, não existia nem essa expressão ficar. Não existia. Não existia. Hoje, basicamente, os relacionamentos se resumem em uma palavra: rolo. É um rolo, a pessoa, é uma enrolação, ninguém sabe o que é. É namorada, marido, é namorido, as pessoas não sabem mais o que é. Então, isso é aí fora, mas você não precisa ser assim. Você não precisa ser consequência dessa bagunça, dessa baderna que está acontecendo aí fora. Você não precisa. Você pode, já que não existe disciplina aí fora, você pode aplicar a disciplina na sua vida, no seu relacionamento. Você não precisa ser igual a todo mundo. O nosso casamento não é igual os casamentos. Nós decidimos criar a nossa cultura, a nossa nação. Nós temos a nossa nação. A gente podia até ter um passaporte, né? Renato, tem certas coisas que nós mantemos, que nós sabemos isso aqui é certo, isso aqui é correto, é assim que vai ser, né? E tem a nossa cultura. Mas as pessoas, elas não têm nem o que é certo, o que tem que fazer, o mínimo, né, o básico, muito menos a cultura delas. Então fica realmente difícil você saber o que é estar num relacionamento saudável. Porque um relacionamento feliz não é fruto de simplesmente um amor. Porque todo mundo sente amor. Todo mundo sente amor. Todo mundo, quando se junta, sente amor. Muitas pessoas vão morar junto porque se amam. Mas o amor delas não foi capaz de resolver seus problemas. E às vezes elas se separam amando ainda. Se amando, mas se separam. Então, você tem que parar de basear o seu relacionamento simplesmente no amor. O amor faz parte do relacionamento. Mas você precisa saber amar. Você precisa saber amar.
E nós vamos dar essas dicas para os noivos e os namorados que querem noivar. Nesta quinta-feira, então, compareçam. Se você quiser trocar alianças de noivado, nesta quinta-feira, aqui no Templo de Salomão, este lugar especial, sagrado, esse lugar onde a presença de Deus é tão evidente, então venha. E você que vai fazer isso, você que vai noivar neste dia, você deve trazer 2 testemunhas, pelo menos 2 testemunhas. Pode trazer mais pessoas, famílias, amigos, mas 2 testemunhas no mínimo vocês devem trazer para testemunhar este noivado que vocês vão fazer ali diante do altar no Templo de Salomão. Você não precisa pagar nada, não precisa reservar antecipadamente, basta você comparecer. Agora, com um detalhe muito importante, as portas se fecham 5 minutos antes das 8 da noite, ok? Então planeje chegar ali 20 para as 8, 15 para as 8 no máximo. Se fosse você, eu chegaria às 7h30, para você pegar um bom lugar, para você não correr, não estar apressado e ter cabeça e condição para apreciar a palestra do início ao fim, tá bom? Nesta quinta-feira. Se você tem perguntas, ligue agora para o 011-3573-3535. A nossa equipe está à sua disposição. Você pode também encontrar mais detalhes no site terapiadoamor.tv. Algumas pessoas ligaram, nós vamos responder perguntas aqui. O Rair, por exemplo, ele diz assim: amo muito minha esposa e ela está me traindo. O que eu devo fazer? Rair, você precisa dar um fim nessa situação. Não é porque você a ama que você precisa ficar sendo traído, né? Não é porque você ama tanto a sua esposa que você vai deixar ela te bater, trair você, falar mal de você. Não, a gente ama, mas a gente tem que ter tem que ter um limite, né, Renato? Os padrões. Tem que ter os padrões. Então, você deve colocar um fim nessa situação. Ou você escolhe mudar, conversando com a sua esposa, olha, ou você larga esse amante que você tem e nós trabalhamos na nossa relação para ver o que eu falhei, como que eu tenho falhado, o que você tem falhado, ou você larga de vez. Né? Não pode ficar nesse impasse, não, eu amo ela, mas ela quer ficar com outra pessoa, mas a gente tem que ficar junto. Não pode ficar nessa situação. Se ela não te respeita, você tem que se respeitar, ok, Rair? A Ludete ligou e diz assim: meu marido saiu de casa, estou sofrendo e quero que ele volte, me ajude, o que eu faço? Então, semelhante à pergunta anterior, só que no seu caso ele já saiu de casa, o seu marido está fora. Você quer que ele volte, você está sofrendo. Então, se ele saiu de casa, isso significa o seguinte: você não pode contar com ele agora, você tem que contar com você. Entendeu, Ludete? Você tem que contar com você agora. Você ficar chorando, ficar sofrendo, lamentando, seguindo os passos do seu marido, onde é que ele está, com quem ele está, deixa eu ver a senha deixa eu ver o Facebook dele, deixa eu perguntar para a mãe dele como é que ele está, se ele comeu hoje. Se você ficar seguindo os passos do seu marido, você vai sofrer mais, você vai esquecer de você, vai esquecer de se cuidar, porque nesse momento o seu marido não está cuidando de você. Então, se você não cuidar de você, quem é que vai cuidar? E você vai mostrar para ele que sem ele você não tem vida. E sabe, uma das coisas mais desprezíveis é uma pessoa que não consegue viver sem a outra. Eu vou repetir o que eu falei. Uma das coisas mais desprezíveis é uma pessoa que não sabe viver sem a outra. Por quê? Porque nenhuma outra pessoa tem a capacidade, tem a condição de garantir que nunca irá te decepcionar ou que sempre estará lá ao seu lado. Eu não posso garantir que eu vou estar com a Cristiane até ela morrer. Não por minha parte, mas no sentido, eu posso morrer amanhã de um acidente, eu posso morrer amanhã de alguma coisa, ou ela pode morrer. Nós somos humanos, nós somos susceptíveis a várias coisas. Então, se ela tem a seguinte atitude: eu não vivo sem o Renato. O Renato como ela fazia no nosso casamento, no início, ele é o sol do meu planeta. Não dá. Não dá. É ruim para ela, porque eu vou decepcioná-la, porque eu não posso ser o sol do planeta dela. Eu não sou sol. Tenho cara de sol? Não.
Eu não sou sol. Eu não posso atender todas as necessidades dela e quando ela faz isso, ela se torna uma pessoa que fica carente, que fica mendigando atenção. Como, por exemplo, o seu marido saiu de casa e você está sofrendo. Quem devia estar sofrendo é ele. É ele que deixou a família, é ele que tinha que estar sofrendo. Eu sei que é duro, eu sei que é difícil, mas você tem que entender que a pessoa que erra é que perde. Você não pode se fazer a vítima, você não pode se deixar, se permitir perder junto com a outra pessoa que errou. Então ele saiu de casa, se levanta, cuida de você, cuida da sua vida, se vocês têm filhos, cuida dos filhos de vocês, vai lutar, vai à luta para ser independente deste homem que não se mostrou confiável a você. Ele tem os problemas dele, ele vai ter que correr atrás e resolver, ele vai ter que ser homem para resolver, para merecer uma chance se ele quiser voltar para casa. Mas você não pode ficar agora prostrada porque o seu marido saiu de casa. Ok, Ludete? E tem aqui a última pergunta das pessoas que nos ligaram até agora. A Aline, ela diz assim: tenho ciúmes da ex do meu namorado, pois ela dá em cima dele. Isso me deixa atormentada, preciso de ajuda, não sei o que fazer. Você não pode fazer nada a respeito dela, né? Agora, você pode falar com ele para ter limites, para limitar o contato com a ex, porque é inapropriado, simplesmente inapropriado. Posso falar o que eu acho? Eu acho que você não está numa competição com a ex. Você não está numa competição com ela. Então, a sua palavra para o seu namorado tem que ser muito simples. Ou você termina com isso, ou eu termino com você. Acabou. Simples. Ah, mas ele não pode impedi-la de dar em cima dele. Ele não pode impedi-la de dar em cima dele. Mas ele pode impedi-la de ter acesso, de ter contato. Ele pode impedir, ele pode fazer muitas coisas. Ele pode mudar o telefone, ele pode evitar os lugares que ela vai, ele pode dar um fora nela, ele pode falar com todas as letras que ele não quer mais nada com ela. Ele pode fazer isso. Mas se ele é o tipo do cara que gosta da atenção e fica se escondendo atrás, não, mas ela está sofrendo. Não, mas você tem que entender, a gente esteve junto por muito tempo. Nós fomos muito amigos. Fomos muito amigos, a nossa relação vai desde a nossa infância e tal. Se ele é esse tipo de cara e você aceita, então é você que permite. Isso acontece porque você permite. Não existe isso de competição com a ex-namorada, ok? Se ele te quer, ele tem que te conquistar e tem que te respeitar. Então você não pode deixar essa situação acontecer. Veja só a história da Priscila, muito interessante. Ela ilustra que as pessoas que vêm às nossas palestras, elas não são pessoas que estão inicialmente buscando namorado, namorada, relacionamento. Muitas pessoas que vêm na terapia do amor, elas vêm buscar o primeiro relacionamento, que é com elas mesmas. Elas querem se resolver, se consertar com elas mesmas. Elas entenderam que se elas não souberem se amar, elas não vão conseguir amar ninguém. Veja só o que aconteceu com a Priscila, que tão jovem sofreu um abuso e isso destruiu a vida amorosa dela. Preste atenção. 14 anos, eu namorava um rapaz que ele tinha 20 anos, ele era mais velho do que eu. Chegou um certo tempo que eu cheguei a terminar, porque eu não queria mais, né? Porque eu tinha 14 anos, eu era muito nova, eu era uma criança, eu não sabia nem o que eu queria da minha vida. Então, por ele ser mais velho, por ele ter uma experiência, né? Ele não aceitou. E na época, eu lembro que eu estudava, eu estava na 8ª série no colégio, e ele foi até a porta da escola querer resolver, só que eu não queria mais. E ele estava com um amigo e ele me obrigou a entrar dentro do carro sobre ameaça. Ele falou assim, se você não entrar, eu vou fazer algo com você e com sua família. Quando eu fui com ele, entrei dentro do carro, o rapaz, que era amigo dele, ficou do lado de fora e ele me levou para dentro, nos fundos onde ele morava, e lá eu fui abusada sexualmente. Eu não tinha a quem recorrer, porque eu não conseguia contar para ninguém o que tinha acontecido. Eu me recordo que quando isso aconteceu,
eu fiquei com muito ódio dele. Naquela mesma hora, eu queria matá-lo. Foi quando eu comecei a me envolver com outras pessoas e que, como de tirar o meu tudo, eu queria tirar o tudo delas. Dos meus 15 anos aos meus 18 anos, eu tive 7 relacionamentos totalmente frustrados. Eu chegava a namorar com eles há 8 ou 9 meses, a chegar a noivar, de tocar no assunto de noivado, de a mil maravilhas, e do dia para a noite eu terminava. Nisso, quando eu terminava, muitos deles falavam que iam se matar porque gostavam de mim. Só que eu tinha prazer em ver aquilo. Porque eu tinha sido machucado um dia tinham tirado aquilo que eu tinha, pureza, inocência. Então eu queria que as pessoas também sofressem. Eu não conseguia ter uma vida profissional, eu não conseguia ter uma relação saudável com os meus pais. Então assim, isso influenciou em tudo na minha vida, quando em tudo. Até na questão de saúde. Faz 2 anos que eu venho nas palestras. Então assim, quando eu cheguei, eu estava machucada. Desejo de morrer, porque para mim não tinha mais expectativa de um dia ser feliz sentimentalmente. E eu lembro que quando a Cristiane, ela falou que a gente tinha que se perdoar. Eu até achei engraçado porque eu fui em busca para poder tentar achar uma pessoa. Mas naquele dia ela falou assim que a gente tinha que se perdoar, tinha que se valorizar. Porque eu comecei a pensar, eu não tive culpa do que aconteceu. Só que eu me culpava durante anos por questão de eu ter terminado com ele, por causa do término do namoro ele ter abusado. Eu comecei a colocar em prática aquilo que era falado, leio o livro Casamento Blindado. Por mais que eu seja solteira, eu aprendi. E no livro, uma parte importante que a Cristiane fala, que ela falava da questão da insegurança, né? da timidez. E eu tinha vergonha de contar isso para alguém. Então, nas palestras, as primeiras pessoas que eu contei foi para os meus pais. Então, assim, quando eu contei para os meus pais, eu tirei um cargo das minhas costas, porque eu pensava que eles não iam aceitar o que tinha acontecido. E eles me ajudaram, Então, no decorrer das palestras, teve uma vez que você falou assim também, que a gente tinha que saber, aprender a perdoar aquele que tinha nos ferido. E eu tinha uma ferida muito grande. Aí foi quando eu procurei o rapaz que me abusou, e eu fui pedir perdão para ele. Aí nisso, eu lembro, foi muito difícil, porque eu não tinha feito nada, e eu não entendi por que eu tinha que pedir perdão. Eu já tinha me perdoado, só que eu também tinha errado. Então, assim, a minha vida, ela mudou. Depois que eu tirei, que eu me perdoei pelo que aconteceu, minha vida, ela andou em todos os sentidos. Excelente. E eu gostaria até de lembrar aqui, ela mencionou que ela leu o livro Casamento Blindado, que você já conhece, a maioria das pessoas já conhece o livro Casamento Blindado, onde ele tem sido a cartilha, né, o início. Podia mostrar a capa, por favor? O livro Casamento Blindado, para as pessoas que dizem assim, eu quero ser aluna da Escola do Amor, o que eu faço? O livro Casamento Blindado é a sua cartilha. Você tem que começar com o livro. Leia o livro Casamento Blindado. Seja você solteiro, como ela é solteira, mas ela leu o livro e aquilo foi que ajudou, que abriu os olhos dela. E a Cristiane também tem ajudado muitas mulheres com os livros dela. Eu tenho aqui o livro Melhor que Comprar Sapatos, que é uma série de mensagens. Você pode falar mais o que é esse livro, por que ele ajuda? Melhor que Comprar Sapatos. Nós escrevemos esse livro pensando nos problemas que muitas mulheres passam no interior, né? As inseguranças. Você que é muito emotiva, muito insegura, você tem um vazio, enfim. Nós falamos sobre... A primeira parte do livro nós falamos só sobre problemas interiores. E a segunda parte sobre relacionamento, sobre casamento, namoro e outros assuntos, que é tudo em relação à mulher. Muito melhor que comprar sapatos e bolsas também. Então, você pode encontrar esse livro nas livrarias, tanto Casamento Blindado quanto Melhor Comprar Sapatos, os outros livros da Cristiane, A Mulher Vê. Ou então você pode acessar o site casamentoblindado.com e ali você faz o pedido online e recebe na sua casa, tá bom? casamentoblindado.com. O nome do livro é Melhor que Comprar Sapatos, da Cristiane Cardoso. Nós vamos ficando por aqui, voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Acesse o nosso site terapiadoamor.tv. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.